Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai começar o nosso estudo em relação às matrizes e nesse primeiro vídeo a gente vai ficar nos conceitos básicos, notação e algumas outras coisinhas mais, mas vai ficar bem inicial mesmo, tá gente? E eu gosto sempre de começar o estudo das matrizes falando de uma primeira aplicação que é no estudo de dados, no estudo das tabelas. Coloquei uma tabela para vocês aqui, que é a tabela de dados de Covid, novas mortes por dia em 3 estados, no DF, em Goiás e em São Paulo. E a gente pode ver nessa tabela aqui que além das linhas, cada linha está representando um desses estados, as colunas, eu coloquei uma data em cada uma delas, então cada uma coluna aqui, cada coluna está representando uma dessas datas. Então, se eu falo para vocês linha 2, do que a linha 2 trata? Na linha 2, eu ignoro as legendas, tá, gente? Linha 2 é essa aqui. Eu sei que linha 2 ela é referente aos dados do estado de Goiás. Beleza? Se eu falo coluna 3 aqui, ó, são os dados referentes ao dia 14/8. Então, colunas, como a gente sabe que os dias estão nas colunas, eu sei que se eu pego uma coluna, estou falando referente a algum dia específico. No caso, a coluna 3 são os dados de 14/8. E eu posso também pegar um dado mais específico. Se eu estou falando da linha 3, coluna 1, linha 3 é aqui São Paulo, coluna 1 é o dia 16/8, 72. Eu sei que esse 72 representa o quê? O que acontece no dia 16/8 em São Paulo. Então a gente pode pegar tanto uma linha como uma coluna, como um elemento específico, mas é importante a gente ver pelas legendas do que a gente está querendo tratar, beleza? E agora a gente vai fazer uma comparação dessa tabela com uma matriz. E para a gente transformar essa tabela em matriz, o que a gente faz é pegar simplesmente os números. As legendas elas estão subentendidas, mas quando a gente fala de matriz, a gente está falando só dos números que compõem essa tabela, o 18, o 23, o 31 e assim em diante. Então a gente pode falar que a matriz, isso é uma das coisas que a matriz serve, né? Uma das aplicações de matriz. Matriz é a parte numérica de uma tabela. E a gente pensando assim facilita muito às vezes no cálculo para a gente juntar duas tabelas, fazer alguma coisa assim, juntar tabelas relacionadas, coisas do gênero, beleza? Então a gente sabe que a matriz é a parte numérica, tirei esse S aqui, de uma tabela. E agora vamos para a parte mais matemática do negócio. Vamos entender como que a gente escreve matriz, o que é cada parte da matriz. Então, gente, primeira coisa é, vocês estão vendo que eu coloquei esses dois colchetes para ficar em volta desses números. Nesse caso aí eu estou dizendo então de fato que isso agora é uma matriz. A matriz tem os números dentro em forma de tabela, tá, gente? E vai ser envolto ou dos colchetes ou de parênteses também, beleza? E para dar nome a essa matriz, a gente sempre usa letras maiúsculas. Então eu posso falar que essa é a matriz A relativa aos dados de novas mortes por dia do Covid, beleza? Agora, para a gente tornar ainda mais técnica essa nossa anotação, a gente pode ver que essa matriz aqui, ela tem 3 linhas e 4 colunas. Para ajudar vocês, basta vocês passarem traços horizontais para visualizar o número de linhas. 3 traços horizontais, 3 linhas. 4 traços verticais, 4 colunas. Então eu falo que a matriz A é uma matriz 3/4. Sempre linhas primeiro, tá bom, gente? Então sempre vem primeiro o número relativo às linhas e em segundo vem o número relativo às colunas. E a gente fala que essa matriz é uma matriz de ordem 3/4 ou de tamanho 3/4, beleza? Então, a primeira notação de matriz que a gente está vendo é sempre dessa forma. Ela vai ter o nome da matriz e 2 números. A
I por J. Normalmente a gente usa essas duas letras. O I representando o número de linhas e o J representando o número de colunas. Beleza? Agora a gente vai para cada número que compõe a matriz. A gente chama esses números que compõem a matriz de elementos. E como que a gente representa esses elementos? Também é por uma questão de posicionamento. Por exemplo, esse 48, como é que eu vou dar nome para ele? Como é que eu vou dar um nome oficial para ele? Sabendo que ele está na segunda linha e na terceira coluna, eu vou falar que esse é o elemento 2, 3. Então, o elemento A23, estou usando aqui uma letra minúscula, geralmente coincidente com a letra que eu usei para o nome da matriz. Matriz A, estou usando Azinho, matriz B, vou usar o Bzinho, mas tanto faz a letra, só para vocês saberem que a maiúscula vai representar o nome da matriz e a minúscula vai representar o elemento. E eu sei que esse elemento 2, 3 é justamente o que está na segunda linha e na terceira coluna. Então esse A23 vai ser o número 48. Então os elementos eles vão estar sendo mostrados para vocês dessa forma aqui, ó, A e J. Tome cuidado aqui, ó, que os números eles não vão estar separados que nem na notação da matriz, eles vão estar juntos. Então a gente não está lendo A23, a gente está lendo A23, mesmo que estejam juntos os dois números, beleza? Então essa é a notação para o elemento, ok? A partir disso, a gente monta uma matriz genérica, que a gente tem os nomes oficiais de todos os elementos de acordo com a posição. Para exemplificar, eu vou colocar aqui uma matriz 3 por 2 para vocês, ou seja, que tem 3 linhas e 2 colunas. Então, a matriz está aqui. Qual vai ser o número desse primeiro elemento aqui que está na primeira linha, primeira coluna? Vai ser o A11. Primeira linha, segunda coluna, vai ser o A12. Segunda linha, primeira coluna, vai ser o A21. Segunda linha, segunda coluna, A22. E assim em diante. Terceira linha, primeira coluna, A31. E aqui A32. E isso vai funcionar para todas as matrizes. Em toda matriz, o elemento 1, 1 vai ser esse que está aqui. A única coisa que pode mudar é essa letra minúscula que está representando o elemento. Mas a posição 1, 1 sempre vai se referir ao número mais à esquerda, mais lá em cima, o primeiro que vai vir aqui. Beleza? Isso aqui a gente chama de matriz genérica, e isso vai ajudar a gente em alguns cálculos, como por exemplo, esse que eu coloquei aqui embaixo. Esse aqui tem uma notação de uma matriz aqui, essa é uma segunda forma de você colocar uma notação de matriz. Aqui ele estava especificando a matriz pelo nome dela, é a matriz A, que é 3 por 4. Aqui ele está exemplificando pelos elementos que formam ela, mas falando que essa matriz vai ser 2 por 3, 2 linhas, 3 colunas. Então a gente sabe que essa matriz tem um formato específico, e a gente sabe quais os nomes genéricos de cada um desses elementos. Eu sei que essa matriz tem esse formato aqui, ó. A11 aqui, A12, A13, A21, A22, A23. Essa é a matriz genérica que tem esse formato 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas. Só que aí ele me dá uma fórmula. Olha o que ele fala. Cada elemento A e J, ele não está especificando a linha nem a coluna, eu faço esse cálculo aqui para encontrar ele. 2 vezes I, que é a linha, mais 3 vezes J, que é a coluna. Então eu vou fazer um cálculo para cada elemento. Por exemplo, A11. Por A11, eu sei que esse primeiro número representa quem? A linha I. E esse segundo número aqui representa a coluna J. Então aqui eu tenho dois valores, o valor do I e o valor do J. Então, nessa fórmula aqui, ó,
eu vou substituir esses valores que me foram dados nesse elemento. Eu sei que para esse elemento, no lugar do i, eu vou colocar 1. E eu sei que para esse elemento, no lugar do j, eu também vou colocar 1. Então, a conta vai ficar 2 vezes 1, mais 3 vezes 1. 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 1, 3. O elemento A1, 1 é o 5. E aí eu faço um cálculo para cada elemento. Quem vai ser o elemento A2, 2, por exemplo? Mesma coisa. Eu sei que esse primeiro número é a minha linha I. Eu sei que esse segundo número é a minha coluna, J. Então eu sei quem eu vou jogar no lugar do I. Eu sei quem eu vou colocar no lugar do J. Faço a conta, uma para cada elemento, e encontro assim os elementos dessa matriz. Beleza? Com isso a gente finaliza nosso vídeo. Agradeço a participação de vocês. Até a próxima.